Luiz Inácio Lula da Silva ainda parece não estar consciente da situação que está colocando o Brasil. Se está, está fazendo um belo jogo de cena. Isso vem a partir de uma declaração que ele deu referente à nova sanção aplicada a elementos no Brasil ligados ainda à questão do Mais Médicos. O Lula veio a público e disse que o que foi feito pelo Donald Trump foi uma insensatez. Veja só. Então estamos falando agora de uma coisa emocional, né? Parece que Lula está vivendo as quatro fases do luto, ou ele realmente não tem uma noção clara, tá? Clara da situação do Brasil. Porque se ele tivesse, eu acredito que ele não estaria fazendo boa parte das coisas. E não é porque o Lula é bobinho, não porque o Lula não sabe de nada, não. O Lula é uma pessoa que tem plena consciência dos seus atos e aonde ele quer chegar, tá? Para quem já fez o exercício de ver, é, principalmente entrevistas, palestras do Lula nos anos 80, anos 90, sabe que essa história de que o Lula não sabe nada, que o Lula é comandado, não é bem assim. Mas, quando eu digo que talvez ele não saiba o que ele está fazendo, é muito mais no aspecto de que ele não tem consciência da situação do mundo hoje. Ele acredita que ele tem as mesmas cartas na mão e a situação geopolítica talvez seja a mesma de quando ele era presidente entre 2002 e 2010. Talvez ele também não percebeu que o presidente dos Estados Unidos é bem diferente do George Bush, do Barack Obama, do próprio Clinton, né, que ele visitou muito os Estados Unidos quando Clinton era presidente. A situação é completamente oposta, né? Mas vamos lá, vamos trazer aqui o que a matéria nos diz. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, afirmou nesta quinta-feira que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, abre aspas, fez uma insensatez com o Brasil, fecha aspas, ao taxar e sancionar o país, abre aspas para Lula. O Trump fez uma insensatez com o Brasil porque nós somos parceiros dos americanos há 201 anos. Não é de hoje, são 201 anos de relação diplomática, fecha aspas, para Lula durante a cerimônia de inauguração de uma fábrica de hemoderivados da empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, a Hemobras, em Goiânia, no Pernambuco. Tá? Na quarta, Lula anunciou o plano de contingência para auxiliar os setores mais afetados pela tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos. Dois pontos aqui para a gente já comentar. Claro, existe uma relação de 201 anos entre os dois países. Porém, como nós colocamos aqui na capa de hoje, foi uma frase que surgiu conversando hoje com o senhor Sepúlveda e o Ivan, eu falei, a conta do PT e do Lula está chegando. E talvez eles não tenham percebido, ou se perceberam, estão se fingindo de mortos, tá? Porque são 201 anos onde a própria Casa Branca colocou, no mesmo dia que aplicou a Lei Magnitsky, no ministro Alexandre de Moraes, que o Brasil se tornou uma incomum ameaça à segurança econômica e interesses internacionais dos Estados Unidos, tá? Posição que o Brasil nunca fez antes. E o Lula, ele vem a público com a maior cara cínica, falando aqui em português, bem claro, bem popular. Ele vem com a cara cínica dizer: olha, não, isso é insensatez, 201 anos de relações. Ao mesmo tempo onde ele quebra acordos comerciais, tratados comerciais que existem, principalmente ele se levanta como um líder para aplicar negociações em outras moedas, sendo que você precisa fazer isso de forma gradual e negociada, não com bravatas como ele vem fazendo, e ele, tal qual o Vladimir Putin, logo no início da invasão da Ucrânia, começou a usar o BRICS como se fosse um escudo maravilhoso. E a notícia é, como eu venho dizendo aqui nos últimos dias, o próprio Lula está se isolando dentro do BRICS. Ele está sendo utilizado, porque dentro do BRICS todos estão, eu vou repetir isso porque nós temos uma audiência rotativa, todos os países do BRICS estão sentados e conversando, negociando, tá, com os Estados Unidos.
A Rússia está fazendo isso. Amanhã tem uma reunião entre Vladimir Putin e Donald Trump no Alasca, presencial. A China estava na semana passada com comitivas representativas na Suécia, junto com comitivas dos Estados Unidos negociando. A África do Sul, Ramaphosa tomou um escovão lá no salão da Casa Branca, no salão oval, mas foi recebido. A África do Sul está sentando, negociando as tarifas que foram aplicadas. O mesmo vale para a China. A China deixou de receber 2 petroleiros com milhões de barris da Rússia, foram desviados para a China, né, esses petroleiros que estavam a caminho da Índia. O Irã, que foi bombardeado, o Irã foi bombardeado pelos Estados Unidos no final do mês de junho, está sentado negociando com os Estados Unidos. A Arábia Saudita fechou os maiores acordos comerciais da história com os Estados Unidos também. Todos esses países fazem parte do BRICS. E o Brasil? O Brasil não tem nem a embaixadora recebida. Há uma desconfiança séria de que a embaixadora brasileira pode perder as suas credenciais. Isso significa que ela vai perder o status de embaixadora e o Brasil pode deixar de ter uma representação diplomática de um embaixador pela primeira vez na história nos Estados Unidos. Tá? Além disso, Lula é mantenedor de acordos com grupos terroristas, não cooperou na questão do Comando Vermelho, não cooperou na questão do PCC. Quer mais? Pois tem. Lula é mantenedor e ajuda pessoas que são incriminadas na justiça por corrupção, como é o caso da ex-primeira-dama do Peru. Inclusive, ele deveria ser parte do processo, só não é porque não está no Peru. Se lá estivesse, também estaria sentado no banco dos réus. Ele era o corruptor de Nadine Heredia. E o corruptor mandou resgatar a corrompida. Tá? Então, é óbvio, Lula, que 201 anos de relações diplomáticas vai ser jogada no lixo, além da sua amizade profícua, chamando de gente boa o maior narcoterrorista do mundo, Nicolás Maduro. Sem contar o avião, que nós estamos tratando bastante aqui, sancionado pelos Estados Unidos por negócios com a Venezuela, veio da Rússia, pousou e ficou 3 dias escondidos dentro de um galpão no Aeroporto Internacional de Brasília. Saiu de Brasília, foi para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, depois para Bogotá e finalmente chegou a Caracas, na Venezuela. A rota do terror. Pois é, a rota do Foro de São Paulo. Então, Lula, 201 anos está sendo realmente, com muita insensatez, jogado fora. E isso está sendo feito por você, pela cúpula, né, daquilo que tem o nome de partido, mas não é partido, né, o PT não é um partido, é algo muito maior que isso, e dos seus asseclas do Foro de São Paulo que lideram tudo isso. Mas é algo que a gente sempre precisa destacar bem, porque a mídia brasileira continua escondendo todos esses fatos e tudo se resume a não, porque o Bolsonaro está lá contando mentirinhas para o Donald Trump. O Donald Trump é um velho inocente que acredita em mentirinhas. Os americanos acreditam em qualquer um que aparece na porta da Casa Branca contando mentirinhas. É isso que está sendo vendido para o povo brasileiro. Então, nós estamos aqui com quase 4.500 telas, cada um de nós, né, temos o dever de alertar os nossos irmãos brasileiros do que realmente está acontecendo, o buraco que Luiz Inácio Lula da Silva está jogando o Brasil nesse momento. Né? E ninguém, a não ser o Brasil, está com a porta tão fechada nos Estados Unidos. Nenhum país tem a porta tão fechada quanto o Brasil nesse momento. Nem o Irã. Nem o Irã. Para tentar conter os efeitos do tarifaço, outro problema, Lula criou uma linha de crédito para liberar 30 bilhões para empresas brasileiras. A medida, que agora será analisada pelo Congresso Nacional, busca apoiar aproximadamente 10 mil empresas afetadas por meio de 3 eixos principais: financiamentos, compras públicas e revisão tributária. Então vamos entender o que significa isso aqui. Financiamento. Você vai criar dívida futura para empresas que não têm mercado para poder substituir, ou seja, essas empresas vão pegar empréstimos, talvez para pagar
dívidas trabalhistas das demissões que vão ter que fazer e vão ter que virar, o Estado vai virar credor dessas empresas. Como essas empresas vão pagar? Mas isso não foi tudo, porque ele ainda foi na questão de Cuba. Veja só. De acordo com a nota assinada pelo secretário de Estado Marco Rubio, o conjunto de ações visa punir, abre aspas, cumplicidade com o esquema de exportação de mão de obras do regime cubano no âmbito do programa Mais Médicos, fecha aspas, sim, escravidão moderna, onde chegou a flutuar de entre 90% e 75% a quantidade de recursos que ia diretamente para o Partido Comunista Cubano, tá? Ainda tinha um pedágio da OPAS, que passava por lá, uma porcentagem. O médico chegou a ficar aí no máximo com 20% do que era destinado para cada um que vinha para o Brasil trabalhar. E talvez muitos de vocês não tenham familiaridade com Mais Médicos, mas muitos deles que vinham para o Brasil não eram médicos, não passavam pelo Revalida. Muitos tinham ali um curso de enfermagem bem avançado, mas eram enfermeiros e vinham para o Brasil como médicos, tá? Não passavam em provas, fora uma quantidade de que pode ser caracterizada até como espiões cubanos sendo postos no Brasil. Tá? E os que estavam aqui, que estavam vindo para trabalhar, que eram médicos mesmos, tinham sempre que deixar um ente querido, esposa, marido, filhos, pais doentes, idosos, avós que dependem deles, como reféns do Estado cubano, para que essas pessoas não desertassem. E não era só no Brasil que isso acontecia. Quando os cubanos saíram do Brasil, antes mesmo de Bolsonaro assumir a presidência, foram abraçados pelo México de López Obrador, países da África. É um grande negócio usar o próprio povo de escravo. Agora, Cuba inventou uma nova modalidade. Também fala que está encaminhando pedreiros para outros países que estão em guerra. Quando chegam lá, os pedreiros recebem um treinamento parco, mal equipados e vão para a linha de frente. É o que está acontecendo na Ucrânia também com o regime cubano. Né? Abre aspas aqui ainda para a nota do Departamento de Estado americano. Como parte do programa Mais Médicos do Brasil, essas autoridades usaram a OPAS como intermediário junto à ditadura cubana para implementar o programa sem seguir os requisitos constitucionais brasileiros, driblando as sanções americanas a Cuba e conscientemente pagando ao regime cubano o que era devido aos profissionais de saúde. Ponto é, pessoal, de maneira bem clara e objetiva, que cada vez mais Luiz Inácio Lula da Silva ele vai entregando, né, o Brasil nas mãos da China. Eu tenho falado disso nas últimas 2 semanas, de que como cada vez mais a influência chinesa está crescendo dentro do Brasil. O programa de número 84 foi o Observatório Global 84. Eu trouxe aqui várias informações, é um que o Xi Jinping está com a coleira na mão, várias informações de como a China está instrumentalizando as relações exteriores e até a política interna do Brasil. Tá? E eu ontem fiz um tweet também, muito importante, falando sobre isso, lá na minha conta no @pharaújo85. E parece que cada vez mais as pessoas estão se dando conta disso. E teve um comentário anteontem do Lorival Santana, que eu tive acesso ontem e não consegui trazer antes para vocês por conta de tudo que está acontecendo, Venezuela, coisa que a gente está cobrindo e tudo mais. Mas ele fala justamente sobre essa questão da relação chinesa com o governo Lula e como o Brasil está sendo ludibriado. Por tratarmos aqui de um veículo de mídia independente, talvez muitas pessoas não dão credibilidade aos alertas que a gente traz, mas vê com um olhar diferente quando você tem ali o logo da CNN, da Globo News. Então, aqui eu aproveito esse bom comentário, aliás, um excelente comentário que o Lorival Santana fez na CNN Brasil e reforço a mensagem que a gente vem dizendo aqui para vocês já há 2 semanas. Veja só. Os BRICS, né, a China, o Brasil, estão unidos contra os Estados Unidos. Só que isso na retórica, né, numa retórica na qual só o Lula é prejudicado, porque ele é o único que não está conversando com os Estados Unidos, né? Indonésia já fez acordo,
com os Estados Unidos, a África do Sul já fez acordo com os Estados Unidos, Índia já fez acordo, China está negociando, obteve ontem mais 90 dias para negociar, né, a não aplicação da tarifa máxima de 145%, e ontem obteve um anúncio do Trump de que a Nvidia poderá exportar os chips mais sofisticados para a China, dos quais ela estava banida, né? Então eles estão ali negociando e aí está na pauta, como o Vitélio trouxe, vender a China, os Estados Unidos venderem mais soja para a China, e como os chineses da noite para o dia não vão consumir mais soja, é o Brasil que vai vender menos soja para a China. Então fica claro que esse apoio é puramente retórico e, aliás, prejudicial nesse caso, nesse contexto atual. Mas esse é um hábito da China na relação com os sucessivos governos Lula. Eu cobri a primeira ida do Lula à China em 2004. O Lula reconheceu a China como país de economia de mercado, com isso prejudicando as ações antidumping brasileiras contra a China, e em troca a China prometeu apoio para um assento permanente no Conselho de Segurança do Brasil. 20 anos depois, o Lula voltou à China, assinou um memorando de compromisso abrindo caminho para a entrada do Brasil na nova Rota da Seda, e o que a China deu em troca? Um apoio ao assento permanente do Conselho de Segurança. Parece uma piada, quer dizer, se 20 anos depois você faz a mesma concessão, demonstra que essa é uma concessão absolutamente inócua, porque a China não vai aceitar a entrada nem da Índia nem do Japão no Conselho de Segurança como membro permanente. Portanto, nunca vai acontecer isso enquanto a China estiver lá. Então, os chineses sabem manipular o deslumbramento que o Lula e o Celso Amorim têm pela China, e com isso o Brasil só se afunda em termos políticos na relação com os Estados Unidos, que estão lá anotando no caderninho tudo isso que está acontecendo. Perfeito comentário do Lorival. Perfeito comentário do Lorival. É exatamente isso que está acontecendo, né? Gostou desse corte? Então se inscreva no canal para você não perder nenhuma informação aqui rápida e direta para você. E se você quiser ter a geopolítica descomplicada, se inscreva no nosso canal principal também. Idem Vele, idem Nolem.